Olá, começa hoje o programa Unsere Familien, Nossas Famílias, falando da nossa gente, da nossa região, dos descendentes de alemães, deste povo que veio para cá, aqui para os vales, há quase 200 anos, e que deu uma grande contribuição para, juntamente com outras etnias, para a formação desse estado pujante, que é o Rio Grande do Sul, deste país importante, que é o Brasil. E claro que nós, descendentes em quarta, quinta, sexta geração, mantemos ainda, muitos de nós, uma identidade teuto-gaúcha, teuto-brasileira. Esta questão cultural importante e que nos incentiva a estarmos aqui através desse programa, juntamente com pessoas que trabalham hoje, o presente, e que ajudam a desenvolver a nossa região, o nosso estado, através do seu trabalho. Estamos aqui hoje com o Sandro Blume, Sandro que é meu amigo, de longe meu parente, né, e que é historiador, escritor, mestre em História pela Unicinos, professor e representante comercial. Então é uma alegria te ter aqui hoje, Sandro, e se você pudesse já de início falar sobre as tuas pesquisas, sobre como foi esse início buscando preservar, pesquisar as nossas raízes aqui, a nossa história. Olá, Felipe, telespectadores, é uma alegria bastante grande estar aqui, né? Compartilhando, fazendo uma conversa sobre imigração alemã e sobre as localidades interioranas, né? De Dois Irmãos, do Vale dos Sinos, Ivoti e Novo Hamburgo. E eu sou natural da Picada, São Paulo, né? Que tu muito bem conheces, né? Lá do interior, na época era interior de Dois Irmãos, quando eu nasci. E dá para dizer que eu nasci na roça, né? Na colônia alemã, que a gente tinha criações, sabe? Vendia leite para Nova Petrópolis. Tu é de uma família de agricultores, Isso, né? uma família de agricultores. Os meus pais são lá do Balahai e da Picada Café. E cresci na Picada São Paulo. Você nasceu na Picada São Paulo. Na Picada São Paulo. Que hoje é interior de Morro Reuter. Hoje seria Morro Reuter com Picada Café. O que facilitou um intercâmbio, uma integração assim com a cidade grande foi a BR-116, né, que fica ali, e era fácil o deslocamento, porque meu pai ia para Ceasa e eu ia junto, e aí desde pequeno eu passava aqui por Novo Hamburgo, sabe, eu conhecia, me lembro as poucas empresas que tinha na beira da BR, né, mas era sempre um momento assim muito curioso, muito bacana, né, de poder cruzar um rio, né, o Rio dos Sinos, e lógico, e comecei a fazer minhas pesquisas lá no final dos anos 90, né? Entrei para a graduação da Unicinos em História. Em que ano, Sandro? Foi em 99. Que eu entrei. Então você já pesquisava antes? Sim, né? Por curiosidade natural, né? Juntar fotografias, porque a fotografia, bem conhece, né? Trabalha com isso também, é a materialização da memória, sabe? Ela se materializa, parece que tu aprende aquilo para todo sempre. Né? É importante essa tua fala, né, da materialização da memória, porque de fato né, a imagem representa aqui o preservar a imagem, e o que eu gostaria que tu reforçasse para nós bem, você disse que começou a pesquisar, depois você entrou no curso superior na universidade, avançou a tua técnica. Agora, você pesquisou genealogia, pesquisou sobre a morte, sobre depois a cura, quer dizer, são várias áreas de pesquisa, né, que você acabou atuando. Sim, primeiramente o TCC eu fiz sobre a origem do nome Picada São Paulo, que antigamente eles chamavam de Prozessschneids. Picada do processo. Picada do processo. Por quê? Por causa das demandas judiciais envolvendo as questões de terras.
sabe? E eu queria saber o porquê, quem que estava brigando com quem? Essa briga que quase todas as colônias e famílias Sim. tinham por causa de terra, né? Sempre. Eram terras devolutas, muitas vezes do governo, que não tinham um dono, e alguém comprava um pedaço, invadia a terra do outro, e aí gerava muita demanda, sabe, em torno disso. E era processos infinitos, envolvendo praticamente todos eles. E aí o professor Marcos Tramontini, que é falecido, foi o meu orientador. Grande professor. Isso, era um grande professor, e a gente descobriu bastante coisa, muito no arquivo público em Porto Alegre, muita demanda judicial, muito processo, sabe, envolvendo a questão fundiária, tudo bem, naquele tempo, né? E no segundo momento, o mestrado, eu comecei ele em 2003, com a orientação do professor Martin Dreher, né, que é historiador, pastor, em cima de um fato que ocorreu lá na Picada São Paulo, lá no final dos anos 80. E aquilo ficou gravado na minha memória, né, como algo assim que eu entendia como um absurdo, sabe? Porque faleceu uma pessoa muito importante da localidade, sabe? Já tinha quase 90 anos, era professor, organista, regente de coral, exercia várias atividades de liderança. Comunitárias. Isso, comunitárias, era uma liderança comunitária, que era o professor Edvino Utzik. Tá? E ele faleceu lá no final dos anos 80, e era um acontecimento, né? Isso, na comunidade, né? Sempre foi. Quando essas lideranças vão embora, a comunidade toda, vamos dizer que se mobiliza, né? Só que tinha uma filial de uma indústria, lá no Salão Clark, que fica do lado da BR-16, no caminho para o cemitério. O cortejo passava em frente e as pessoas ficavam murmurando entre elas. Mas a fábrica não vai parar, porque nós estamos indo a caminho do cemitério, Sim, que parasse um período, né? Isso, ou que pudessem participar da cerimônia, mas a inflexibilidade do relógio ponto não permitiu que isso acontecesse. Eles continuaram trabalhando normalmente e o cortejo seguiu, lógico, bastante numeroso, né? Mas infelizmente não parou, né? Isso me chamou a atenção porque eu percebi que estavam ocorrendo mudanças na forma das cerimônias fúnebres, na forma de perceber aqueles momentos assim extremos, intensos, de vivência da comunidade Mas local. isso te levou a registrar e pesquisar futuramente justamente sobre como era o passado, né? Envolvendo, como você disse, essa questão do luto, da morte, da representação do luto. Isso me conduziu ao passado, né? Para ver como era e quais as rupturas e mudanças que ocorreram. Para que aquele fato da fábrica, da indústria não parar, por que isso ocorreu? Será que a morte tinha perdido a importância? O luto já não era mais tão importante assim, né? Era uma coisa secundária? O que tinha acontecido? E ali, em cima disso, eu comecei as minhas pesquisas em torno, com várias fontes, né? Fotografias mortuárias, necrológios, santinhos, depoimentos orais, muita fotografia. Na história, num curso, a gente aprende muito a questão da pesquisa, da bibliografia. Agora, você muitas vezes tem que fazer uma pesquisa in loco, né? Você tem que, como você disse, as fotografias, os obituários, os jornais. Onde foram os locais que você encontrou? Você disse, por exemplo, encontrou lá quando escreveu sobre a Picada São Paulo, lá no arquivo em Porto Alegre, né? Mas perfeito. Esses jornais, outros locais de pesquisa, onde foi e como que foi? Normalmente as nossas pesquisas nos levam aos museus, né? Tem o museu aqui de Novo Hamburgo, né? A Fundação Céfalo, o Museu Visconde lá em São Leopoldo, o Museu de Dois Irmãos, o Arquivo Público em Porto Alegre, o Arquivo Histórico também, que são dois tipos de arquivos diferentes. Eles reúnem documentação bem antiga, que remonta ao século XVIII, XIX, né? Nas famílias, as fotografias mortuárias
são algo que fica escondido numa gaveta, porque hoje em dia as pessoas se constrangem em mostrar, em ostentar ou pendurar numa parede um tipo de foto onde tem, por exemplo, uma criança morta, né? Que na época havia uma percepção diferente em torno disso. Aquela imagem da criança falecida em tenra idade, né? Era o único registro que ela tinha em vida. Uma vida muito curta. E aquilo ali, que nem nós falamos, né? A materialização da memória, né? Aquilo era para todo sempre. Só que as gerações atuais não percebem mais dessa forma, né? E Sandro, além da fotografia, por exemplo, eu como teu colega pesquisador e teu amigo, sei que você faz uma grande pesquisa em cima dos Todesanzeiger, né, os registros dos obituários em língua alemã. Eu creio que especialmente o do Deutsches Volksblatt. Né? E você traduz isso. Você tem ajuda outros pesquisadores traduzindo isso. Né? Quer dizer, qual é a diferença do obituário de antigamente com os dias de hoje? Os obituários a gente busca no Deutsche Volksblatt, que é um jornal católico, tá? Que a gente encontra no acervo da Unicinos, no acervo Beno Lerner, lá do Anchetano, o Deutsche Post, que tem lá no Morro do Espelho, na Unicinos também, que era o jornal luterano, os jornais do Koseritz, né? De Porto Alegre. Isso, de Porto Alegre. Ele não era ligado assim nem ao catolicismo nem ao luteranismo, né? Ele era mais independente. O Koseritz era maçom, né? E assim se encontra no 5 de abril, aqui no Hamburgo também, no Arquivo Histórico de Hamburgo. Mas quase tudo em língua alemã. Sempre, todos eles são. Com exceção daquele período da Primeira Guerra Isso, e depois 1918. Ali tu encontra alguns em português. Mas o resto, lógico, eu leio Fraktur, que é o alfabeto usado ali, né? E o alemão, né? Isso é mais fácil, né? O mais difícil ali é entender aquelas letras, né? Mas a tradução eu mesmo faço. E lógico, até traduzo para outras pessoas também, se precisam, né? A gente pratica bastante e vai criando uma familiaridade com isso aí. Mas eu percebo que o necrológio mudou bastante. Na época não tinha muito constrangimento em descrever. Em detalhar, né? Detalhar, descrever o momento, os últimos momentos de vida de alguém que estava chegando ao seu final, que estava falecendo, né? Que estava sofrendo. E a família descrevia com detalhes aquele momento. Por exemplo, no necrológio eles podiam escrever: o pai sofria muito. Seus gritos de dor ecoavam pela casa. As crianças se assustavam, saíam correndo e ele estava literalmente apodrecendo na cama. São descrições até pesadas. Pesadas. E difíceis, né? Que jamais seriam utilizadas nos dias de hoje. Né? Hoje em dia seria um constrangimento total. Mas aí depois, Sandro, com todo esse teu trabalho envolvendo naturalmente, né, a morte, o luto, a representação, tu fazes hoje um trabalho também muito interessante, que eu pude acompanhar e ler partes, né? Sobre realmente todo esse processo de cura, através, e também das pessoas das parteiras, né, que você fala muito. Explica para nós a diferença, você me falou do curandeiro, hoje você usa uma outra palavra. Curador. Isto, né? Por que você usa mais, né, bem, o curador, né? Sim. Eu, na verdade, eu evoluí, né? Para não pegar tanto rótulo assim de o historiador da morte, porque é importante estudar essas questões cruciais, existenciais da vida das pessoas, porque muitas vezes se dá uma ênfase muito grande às festas, aos momentos de êxito, de glória, à economia, à política, ao QERP. E pouco aos momentos difíceis. Né? Os momentos difíceis fizeram parte desde o primeiro momento. Nas cartas que a gente percebe que vão para a Alemanha, dos colonos, e vêm da Alemanha para cá, sempre se fala na questão da doença, da saúde, da condição física, para tu poder exercer teu trabalho na roça, na agricultura, fazer a propriedade prosperar.
Isso era uma questão muito importante. Mas, Sandro, as pessoas também descrevem o êxito, né? Eu creio que principalmente através da terra, porque o Brasil tem uma terra abençoada, Sim, onde tudo perfeito, que você colhe, tudo que você planta, você colhe. Né? Isso. Mas, assim, dentro dessas descrições referentes, né, de fato, a facilidade da terra, mas as dificuldades encontradas. Como era, por exemplo, no início do século passado, encontrar um médico, ter acesso a um médico? Né? Como era um nascimento somente através de uma parteira? Sim. Né? Quais as dificuldades encontradas através né, da dificuldade de acesso à medicina, à saúde? Não, justamente aí que entra a pergunta anterior da homeopatia, né? E realmente isso aí se inseriu desde o primeiro momento, essa preocupação em torno da saúde dos colonos. Mas pouco se falava disso. E eu comecei a quebrar esse tabu, de começar a falar dessas coisas que ninguém gostava de falar. Sabe, essas questões mais pesadas, né? Que muitas vezes constrangem, ou que são tabu. Ou, justamente a questão, não havia médicos no primeiro momento. Entre as primeiras levas de imigrantes veio junto Hillebrand, que era doutor e era político. Mas ele se restringia mais a Novo Hamburgo, São Leopoldo. No interior das picadas era muito complicado. Nós temos algumas comunidades que hoje a facilidade, porque tem asfalto. Sim, mas na época... Antigamente demorava 1, 2 dias, dependendo do lugar, para sair da sede São Leopoldo e ir ao interior. Isso, com certeza. Aí havia transportes apropriados para transportar doente na época também. Transportar o doente até o médico. Até um local como São Leopoldo, ou como Dois Irmãos, era muito complicado. E aí é que tá, o pessoal não usava nem carroça, nem cavalo. Eles eram transportados em cima de uma padiola, nos ombros. Eles não respeitavam as estradas, sabe, para fazer esse transporte. Não, se passava por dentro das roças para cortar caminho. Tá? Por exemplo, 4 padioleiros carregavam nos ombros, alguém numa padiola improvisada, numa cama mesmo, e 4 iam correndo junto, sabe, acompanhando. Por assim revezar. E faziam o revezamento. Muito interessante. E aí tu conseguia ganhar horas, sabe, no trajeto, por exemplo, do Valahai para Dois Irmãos, ou para Novo Hamburgo. Sim, mas veja bem, Sandro, e você pode fazer esse link para nós, né? Eles iam muitas vezes até a sede, por exemplo, Dois Irmãos era a sede do distrito, não era nem a sede da cidade, né? Sim, do distrito. E às vezes tinha um médico na sede do distrito, como um médico também ia até o distrito para lá atender a comunidade. Sim, nós tivemos os doutores Schink, que era aqui de Novo Hamburgo, né? O doutor Wolfram Metzler ia seguido por Erval. E eles eram todos doutores com formação na Alemanha. Todos doutores. Só que eram poucos esses, né? Poucos doutores. Muitos eram curadores. Eu prefiro usar isso porque deriva assim de curador. Ele seria uma espécie de parteiro que fazia curas, que benzia, que reunia todo uma variedade de atributos, assim, de proporcionar a saúde corporal e mental dos colonos. Aí nós temos, lá em Dois Irmãos, o Dr. Schaeffer, que atuava lá no século XIX, nos 1870, 60, e ele deixou uma carta onde ele relata, ele faz um balanço de todas as curas que ele proporcionou. Quantos dentes ele extraiu, quantas amputações que fez, porque naquele tempo o colono trabalhava muito com dinamite, e aí esfacelava, detonava. Algum membro? Mãos principalmente, né? Esfacelava as mãos, sim, não era um estraçalhava. Não era um trabalho fácil para o médico, depois o cuidado desse doente. Ele tinha que amputar e cuidar para a questão da infecção, né? E isso Schaeffer descreve? Descreve tudo. Descreve assim com bastante detalhe. Mas isso foi um documento que você encontrou onde, Sam? Lá no Museu de Dois Irmãos. De Dois Irmãos. Isso. É uma cópia do original ou até mesmo original? Sim, uma tradução do original da Dona Vale, que ela fez esse inventário de curas do bisavô dela, o Georg Schaeffer.
E também em necrológios. Eu encontrei agradecimentos, porque os necrológios, eles entram nessa questão da pesquisa em torno da saúde, que o meu trabalho que é sobre dor e sofrimento, curas e curadores, né, das colônias alemãs. Então, nos necrológios, eles escrevem, agradecem aos médicos que tentaram proporcionar a cura, mas logicamente o doente, o enfermo faleceu e por isso que a gente tem o obituário, né? Sim. Mas mesmo assim as famílias agradecem e descrevem a atuação do curador. Seja ele, a maioria eles eram práticos. Sim, o Schaeffer, por exemplo, era um prático, né? Diferente do Schinck, que veio com formação na Alemanha, né? O Metzler, até a gente tem a imagem, né, da carteirinha dele, quando ele ingressa na faculdade de Porto Alegre. O Schinck já com formação na Alemanha. Os doutores Nels, o Carlos Nels, lá de Gramado. Sabe que certa vez o neto do Dr. Schinck me contou, porque o Schinck, o Dr. Karl Wilhelm Schinck e o filho, os dois eram médicos, né? Eu acho que já estão na 4ª geração de médicos, exato, né? Isso, e que quando o carro foi inventado e os primeiros carros foram comprados aqui no Vale dos Sinos na década de 20, o Dr. Karl Wilhelm Schinck ainda ia a cavalo. E certa vez, ele indo a cavalo para a Estância Velha para atender um doente, o filho passou de carro por ele e disse, pai, por que você não vem comigo? Ou por que você não adquire um carro? E ele disse, não, carro não, eu prefiro ir a cavalo. E aí depois, o filho atendeu o doente e retornou e o pai ainda não tinha chegado a cavalo até a família que ele tinha. Isso mostra que era importante a agilidade de deslocamento, né? Para salvar vidas. Aí nós temos também o Dr. Snell, Alexander Snell, lá de Estrela, que eu me detive bastante. Sim, o pai, só para os nossos telespectadores, né? Geração. O pai do Dr. Adalberto, recentemente falecido, né? Do Dr. Adalberto Snell. Isso, o pai do Dr. Adalberto Snell, aqui de Novo Hamburgo. Que foi um médico importante, mas que faleceu muito cedo. Faleceu de forma precoce porque ele manuseava, ele mesmo, o aparelho de raio-x e os raios nefastos, vamos dizer, do raio-x. Não sabiam na época qual a intensidade, como que afetava o próprio médico que manuseava isso, sabe? Hoje tem uma segurança maior no manuseio desse equipamento, mas na época não se tinha essa noção. E ele pagou com a vida. Dá para dizer que o Dr. Snell foi um mártir da medicina. Né? Uma boa expressão, Sandro. E percebo também que muita coisa, muita doença, enfermidade da época, girava em torno da infecção, do Blutvergiftung. Porque a gente não tinha ainda antibiótico, né? Mas isso também, meu caro, na questão do parto, né? Porque muitas mulheres faleciam em decorrência do parto ou tinham alguns problemas também. É impressionante a mortalidade infantil da época. Mortalidade infantil. O professor Martin Dreyer, ele sempre repetia nas aulas dele, e ele dizia, nós hoje somos sobreviventes, Os nossos dos nossos avós, antepassados, bisavós, porque nós estamos fora da curva, da normalidade. O normal seria a gente não estar aqui, de não ter os nossos pais não terem sobrevivido, ou a nossa avó ter falecido no parto, e o pai não ter nascido, sabe? Ele faz uma... É uma ótima expressão essa do Dr. Dreyer. Ele sempre repetia isso. Isso é muito importante, porque a mortalidade era muito, muito grande na época. E aí tinha as parteiras, mas tinha algumas mulheres fortes, assim, lá no Valahai, que eram parteiras também. E além de fazer os partos das outras, a Idalina Schmidt, né, ela pariu à sombra do arado, no meio da roça. Sabe, ela mesma teve o filho dela sozinho, e ela era parteira, né? Sabe, são tantas histórias que... Sim, que você vai coletando. É isso, eu estou coletando, mas a questão... Muito se deve por causa da infecção, da pré-eclâmpsia, não tinha um acompanhamento na época, né? A gestante. E não era dada uma atenção muito grande à criança. Ela ficava em segundo plano. Mesmo depois de doente, pequenininha, né? A criança era um número. A gente estuda na história, Sandro, que na Idade Média as crianças também não tinham a importância que tem hoje, porque realmente a maioria falecia ainda quando criança,
bem, poucos chegavam de fato à fase adulta. Sim, com certeza, isso já se verifica naquela época, quando temos várias obras tratando disso, né? As crianças corriam nuas pela casa, pequenininhas, né? Não se preocupavam nem em botar uma roupa nelas muitas vezes. Na Europa, por causa do frio, Era um pouco diferente. era um pouco diferente, mas senão não tinha muita importância. O importante era ter braços, mão de obra, para tocar a propriedade nas colônias, né? Enquanto que não tivesse essa capacidade, não tinha tanta importância. Lembrando que não havia a Seguridade Social, as Não. leis que dão um certo amparo, um certo apoio, até previdenciário e outros mais para as pessoas. Então eram os filhos que tinham que depois, quando adultos, cuidar dos pais e sustentar os pais também. Sim, isso era um fato bastante plausível, assim, bastante concreto nas colônias alemãs e em todos os lugares. E percebo também assim que não havia também uma preocupação com a instrução, com a escolaridade das crianças. Tinha que fazer até o 3º, 4º ano porque era mais instrução religiosa, né, sabe, do que propriamente para ter alguma aspiração profissional, alguma coisa, porque o trabalho já estava planejado que ia ser dentro da propriedade, porque as famílias na época elas se dividiam, assim, cada um tinha uma função. Geralmente seriam padres, de repente 2 freiras, alguém que ficasse com os pais, tocando a propriedade, e aí tinha também o doente, sabe? Aquele doente que era estigmatizado, que não se enquadrava em nenhuma das possibilidades futuras, que era uma questão assim de vergonha para a família muitas vezes. Tu tinha um epilético, alguém com algum problema mental, aquilo ficava assim meio escamoteado, escondido dentro da casa. Mas em suma era para a agricultura que eles acabavam... A agricultura era o destino de todos de eles. boa né? parte, né? De boa parte. E quem não entrava para a vida religiosa, Sim. ficava para a agricultura. Daí, aí tinha que achar bons casamentos também. E nessa questão da saúde... Bem, Sandro, só para reforçar, né, o agradecimento de você estar aqui conosco, porque é importante a gente registrar e também, nossa, como passa rápido aqui, super rápido. Né, nessas nossas... É mesmo. E com certeza você vai estar mais uma outra oportunidade conosco, né, e mais oportunidades. E quero também fazer um convite a todos que nos acompanham aqui através da Vale TV, para que nos acompanhem através do Face, do Instagram, o programa Unsere Familien e a programação da Vale TV. Então, obrigado a todos que nos acompanharam nessa nossa entrevista com o historiador, professor, né, várias atividades, várias funções, Sandro, né, e até uma próxima.